Oficialmente, bom dia a todos. Estamos agora, meu nome é Deiferson, viemos para a nossa disciplina de segmentação e posicionamento de marketing. Vamos ficar mais um período juntos nessa jornada de aprendizado, né? Hoje nossa aula 9 e vamos dar início ao conteúdo da segunda etapa do segundo trimestre. Até agora nós fizemos, se eu não me engano, 3 trabalhos e uma prova que vale nota e uma de recuperação, né? Que substitui a nota caso ela tenha sido inferior à anterior, na recuperação. Nós fizemos a avaliação e fizemos os trabalhos que contam para a primeira etapa do segundo trimestre. Agora nós iniciaremos a segunda etapa, tá? A segunda etapa também vai ter 2 provas, vai ter uma principal e uma recuperação dessa prova, e vamos ter alguns trabalhos. Inclusive, eu vou passar um trabalho hoje já, para que vocês possam depois... Eu não sei se ela está no Classroom já, mas eu vou passar no Classroom para que vocês possam realizar o quanto antes, ok? E, pessoal, não assim até o final do dia de hoje, ainda é possível entregar os trabalhos passados, mas eu vou barrar porque eu preciso fechar as notas, tá bom? Então não vai ter mais como mandar o trabalho depois de hoje, tá? Eu quis trazer um pouco do meu currículo para que vocês vejam que quem está aqui é um profissional qualificado para dar aula para vocês. Nós tivemos uma saída de um profissional aqui do estúdio e eu quero dizer que o profissional de marketing ele é muito requisitado no mercado. É muito comum você ficar com ofertas de trabalho caso você se especialize, dependendo da área especial. Então, em suma, eu sou doutorando em administração, eu sou mestre em administração, eu fiz pós-graduação em marketing, o que me assegura estar aqui com temas de qualidade para vocês. Sou graduado em administração, eu sou graduado em música, em licenciatura em música, o que me permite muita diversidade de atividades. Sou especialista comportamental DISC, ou seja, estudei comportamento humano, certo? Sou personal and professional coach e a minha primeira formação lá no começo foi técnico em química industrial, tá bom? Ok, vamos adiante então, vamos adiante. O que nós vamos ver hoje é posicionamento competitivo e análise da concorrência, tá? Esse é um assunto bastante relevante para vocês, porque posicionamento é um fator bastante relevante para o mantimento de uma marca com segurança, com estabilidade no mercado. O posicionamento ele faz parte de uma das essências da marca. E a análise da concorrência vai garantir que vocês possam observar o mercado de modo mais criterioso, tá? Assim, como que você sabe se sua loja vai dar certo ou não? Você vai ter que analisar a concorrência, certo? Então aqui eu vou passar alguns critérios para vocês que vão contribuir para que vocês façam essa análise, tá bom? Vamos lá então. Eu prometo que é a última vez que eu vou passar esse slide para vocês, tá? Que é a revisão dos conteúdos que a gente abordou até agora, tá? Vamos aos slides. O que é segmentação? Vamos lá. Vocês com certeza têm um domínio muito grande disso, né? O que é segmentação? Eu já falei todas as aulas. Professor, não sei o que é segmentação. Não sei, não lembro. Faz tanto tempo. Pessoal, o que é segmentação? Oi, Caio. O que é segmentação, Caio?
Ok, dê um exemplo agora. Muito bem, está exatamente correto de acordo com a dica que eu dei nas aulas. É o público que a empresa segue, certo? E quais são os critérios que você usa para definir qual que é o público que a empresa segue? Quais são os critérios? Vamos lá, Campo Largo, ajuda eles aí, Campo Largo. Muito bem, muito bem. Critérios de idade, de localização, de interesses. Você seleciona. Existe a população do Paraná. Quero atender público feminino de 20 a 40 anos que gosta de esporte. Você segmentou. Você vai seguir esse público. Ficou claro? Ok, vamos adiante então. E agora, então, a segmentação é dividir as pessoas em grupos com características semelhantes, seja de idade, gênero, renda, interesse, localização, escolaridade, né? Qual que é o segmento, como que a gente pode definir a segmentação da turma de vocês? Alunos de ensino médio, escola pública, técnicos em marketing, idade entre 39 e 40 anos. Ok, não, estou brincando, né? Okay. Tudo bem? Alguma pergunta? Agora vamos à próxima pergunta. O que é posicionamento? Que é o próximo item. O que é posicionamento? Exatamente. Posicionamento é como uma marca quer ser vista pelos clientes. Muito bem. Como a marca quer ser lembrada. Vou fazer uma enquete rapidinha. Antes do próximo slide. Se eu pedir o nome de um refrigerante, o que vocês falam? O que vem na cabeça? Exatamente. A Coca-Cola paga milhões para que essa seja a palavra que sai da sua boca quando você fala em refrigerante. Tudo bem? Então, o posicionamento ele pode ser criado organicamente, o que nem sempre é de interesse da empresa ou da pessoa, né? Mas pode também ser criado, incentivado, né? Desenvolvido pela empresa. A empresa usa critérios para que os clientes tenham uma imagem dela, tá? Se for criado organicamente, por exemplo, você pode ter igual a marca Peugeot. Se eu falo a marca Peugeot, o que vem à cabeça? Dor de cabeça, exatamente. Dor de cabeça, é carro que pega fogo, né? Então, isso aí é um posicionamento orgânico. A empresa não escolheu ter esse posicionamento, certo? Mas ela tem. Então, o que ela tem que fazer agora? Tem que fazer campanhas, criar formas das pessoas terem uma outra imagem dela, ok? Vamos adiante, então. Vamos ao próximo slide. Qual que você prefere? Enquete rápida, qual você prefere? Coca e Campo Largo. O que você prefere, Campo Largo? Eu prefiro Cri-Cri Cola. Nossa, muito bem. Pessoal, existem essas marcas, elas são concorrentes, certo? Qual vende mais no mercado, na opinião de vocês? A Coca-Cola ela é o refrigerante mais vendido no mundo, hoje em dia. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um mercado muito grande, a Coca-Cola e a Pepsi é pau a pau. Se um delas escorregar, a outra deslancha na frente, certo?
Por exemplo, a cada 10 cocas que vende é 9, 8 Pepsis. Então, tipo, se a coca escorregar, ela perde mercado para Pepsi, né? Então, agora eu pergunto, é o gosto é o mesmo? Não é o mesmo? Quem acha que é o mesmo? Campo Largo tem uma pessoa que acha que é o mesmo, ok. Pessoal, oficialmente, a Coca e a Pepsi têm sabores diferentes. Se você não percebe, faça um teste. Passe um período tomando só Coca. Tipo, uma semana. Uma semana durante todo o dia, toma um golinho de Coca. E depois, no sétimo dia, você toma uma Pepsi. Você vai perceber bem a diferença. Ou faça o contrário, tome Pepsi e depois tome um gole de Coca. Você vai perceber muita diferença. Mas agora, qual que é o critério que faz vocês preferirem a Coca em relação à Pepsi? Qual o critério? Sabor, ok. O que mais? Se vocês falarem que o critério que vocês usam para tomar Coca em relação à Pepsi for o preço, eu vou achar que é mentira. Porque eu acho que a Coca está mais cara que a Pepsi. Acho que a Coca é mais cara, tá? Então vamos adiante, então. Vamos lá. Você pode usar critérios como, por exemplo, o sabor, a tradição, o preço, a publicidade ou qualquer outro critério que você tenha. Em geral, as pessoas tomam Coca, tomam Pepsi por conta do sabor, certo? Alguns pela tradição. Eu sempre tomei Coca, então eu tomo Coca hoje. Não tomo Pepsi. Tem pessoas que é o preço. Toma Pepsi porque é mais barato que a Coca. Toma Cri-Cri Cola porque porque não pode pagar a Pepsi. Toma Tubainas Cola. Que eu digo, tem algum outro refrigerante com nome diferente? Que é cola? Rio Cola? Rio, nossa, Rio Cola, nunca ouvi falar nisso. Isso só tem em Santa Fé, né? Não? Em Campo Largo, tem algum refrigerante diferente que vocês conhecem? Em Campo Largo tem o Santa Fé Cola. Santa Fé Cola. Não tem? Ok. Vamos adiante, então. Você vai usar um critério. Aí, por que eu coloquei publicidade ali, né? Publicidade porque, às vezes, como eu falei no começo da aula, se eu pedir um nome de um refrigerante, você fala Coca. Às vezes você toma Coca pelo hábito de ser Coca. Não pela tradição, mas assim, eu conheço a Coca. Por exemplo, já foram num restaurante, numa lanchonete, pedir uma Coca e o cara trouxe uma Pepsi? Já aconteceu isso? Já, né? Então, porque é visto como às vezes é tão forte a marca Coca, tem uma publicidade tão forte que eles confundem na hora de, tipo, acham que tem o mesmo peso, ok? Vamos adiante então. E agora, qual é o moderno, qual é o barato e qual é o popular desses três celulares? Qual é o moderno, qual é o barato e qual é o popular? Você pode repetir, por gentileza? Ok. É o último. Tá. Sou honesto em dizer que, assim, aquele celular que dobra é da Samsung. Ele realmente é muito moderno. Um celular que tem a tela que dobra, isso é muito diferente, né? Aquele último ali, o celular da Positivo, e é o celular da Alcatel. Alcatel. Eu nunca tinha ouvido falar em Alcatel, gente.
Alcatel é aquele do meio, né? Nunca tinha ouvido falar. Alcatel Pop, escrito aqui, na marca dele. Então, eu nunca tinha ouvido falar nessa marca. E eu fiz uma pesquisa no Google, tipo, porque eu não tenho noção de qual celular é barato ou popular, e digitei celular popular, e apareceu o Alcatel. E eu coloquei celular barato, apareceu positivo. Que curiosidade. Então, você consegue perceber que cada uma dessas marcas vai ter um posicionamento na cabeça de vocês? Um deles é considerado moderno, um é considerado barato, um é considerado popular, certo? Qual celular tecnológico que vocês conhecem? Qual celular... Oi? Qual celular tecnológico que vocês conhecem? Não necessariamente desses três, mas de modo geral, qual celular tecnológico que vocês conhecem? Dele mesmo? Ok. Uma marca que é muito posicionada como tecnológica é a Apple, tá? Celular Apple, tá? Vamos adiante, então. Então, como a gente já viu esse conceito, posicionamento é como uma empresa quer ser percebida pelos consumidores, certo? Vocês já têm uma ideia de como as empresas... às vezes a gente não tem ideia desse conceito, mas se você fala... Vou colocar duas marcas aqui no slide e vocês me dizem o que vocês acham, qual que é o posicionamento que vocês identificam. Que marca que é essa? É do Hortifruti Apple, né? Não, né? Ok, empresa de tecnologia. Ok. Qual vocês acham que é o posicionamento dela? É o quê? Evolução tecnológica. Quem dá mais, quem dá menos? Oi? Eu peidei. Ok, vamos lá então. Pessoal, a Apple ela está posicionada como exclusividade e inovação. E por inovação a gente sabe, né? Você pode perceber que a Apple de vez em quando faz umas coisas muito diferentes, né? Por exemplo, você sabia que quando a Apple lançou o celular que não tinha teclado, mesmo teclado numérico ou mesmo o teclado ABNT no celular, as marcas concorrentes falaram: isso aí nunca vai pegar, é um teclado que só tem tela. E hoje todos só tem tela, né? A não ser o Oba Box, né? Enfim, agora por que exclusividade? Por que exclusividade? Alguém pode me dizer o porquê exclusividade? Que a Apple se posiciona como exclusividade? Opa, um de cada vez. Isso mesmo. Oi? Oi? Aí, Giovana, vai lá. Confio em você, vamos lá. Assim, isso são formas, assim, não está errado, mas não responde a pergunta, Giovana. Por exemplo, assim, o valor dele, ele torna ele exclusivo, certo? Mas o porquê que ela se posiciona com exclusividade é porque ele é feito um produto, os produtos Apple são feitos para público classe A. Classe A e classe B. Ah, mas classe C, classe D usam. Usam, mas assim,
paga em 200 vezes, mas a comunicação, tudo não é feito para eles, certo? Tipo, vamos supor, eu ganho meio salário mínimo por mês de salário, né? Dá um pouquinho mais, tá? Dá uns R$ 650 eu ganho por mês, fora os descontos. E daí o que acontece? Mas eu quero ter um Apple. Vamos supor que eu parcelo em 24 vezes, pague lá 60% de juros, mas eu parcelo, pago quase meu salário durante 2 anos para ter um Apple. Mas por quê? Porque ele oferece status. Eu me sinto exclusivo, porque eu tenho um celular que pertence a um grupo social de classe econômica maior, certo? Então, não é feito para esse grupo, mas não impede que esse grupo consuma esse produto. Agora, eu pergunto para vocês, qual que é o posicionamento dessa marca? Vamos lá, Miguel, ajuda a gente aí, Miguel. Vamos lá, Karine, ajuda a gente. A Karine não veio hoje. Qual é o posicionamento dessa marca que eu coloquei agora? É bom e acessível. Bom e acessível. O acessível está alinhado com a proposta deles. Mas o bom, ele é relativo. O bom, o Apple também é bom. Certo? Mas, é assim, só troca essa palavrinha. Tenta buscar uma outra palavra. Como a Samsung é vista pelos seus consumidores? Eu vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica. Diversidade de modelos, ou seja, você pode perceber que eles têm 1 trilhão de modelos. E custo-benefício. O que é custo-benefício? Arthur, que está bocejando aí, o que é custo-benefício? Oi? Assim, vamos pensar assim. Custo-benefício, vamos pensar que você tenha um celular que custa R$ 1.000, certo? Um celular custa R$ 1.000 e ele faz ligação e manda mensagem pelo WhatsApp. Ok. R$ 1.000 faz ligação e manda mensagem pelo WhatsApp. Agora você tem um outro celular que também é R$ 1.000. Ele faz ligação, ele acessa a internet, baixa WhatsApp, baixa treino, baixa música, você pode fazer um monte de coisa. Ele até lava a tua louça. Qual é o maior custo-benefício? Pense, custo em relação ao benefício. Ambos são R$ 1.000. Um faz coisas limitadas, outro faz 1 trilhão de coisas, né? Então, o maior custo-benefício é o que oferece mais benefícios pelo menor custo, tá? Essa é a ideia de custo-benefício. Deu para entender a ideia? Então, o que o Samsung oferece? Um preço mais acessível, diversidade de modelos, a um preço que garante um custo-benefício, que é um preço mais acessível do que o preço do iPhone. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Alguém ficou com alguma... Oi? Não? Ok. Sem dúvidas, né? Então, o que é custo-benefício? Não, então ficou alguma dúvida, então. É o maior benefício com um custo relativamente acessível, certo? É mais benefício em relação ao custo, certo? Tudo bem? Então vamos adiante, então. Vamos lá.
Vamos fazer uma enquete rapidinha. Qual das alternativas pode ser considerada para um posicionamento da marca Adidas? A marca Adidas é aquela marca de comida, né? Restaurante, fast food, né? É, né? Farmácia? Ok. Para a marca Adidas, qual é o melhor posicionamento na opinião de vocês? Satisfação e posicionamento de mercado, tradição e sabor tradicional, inovação e desempenho, tecnologia e know-how, leveza e pureza de produção. Qual das alternativas pode ser o posicionamento da Adidas? Satisfação e posicionamento de mercado, tradição e sabor tradicional, inovação e desempenho, tecnologia e know-how, ou leveza e pureza de produção? Qual pode ser da marca Adidas? Know-how é um termo usado na administração para representar o saber como fazer. Qual? A, B, C, D ou B? D de dado? D de deboxirribonucleico? Pessoal, o posicionamento... Ei, que festa é essa aí? Todo mundo se levantando, saindo? Que festa é essa? Aí todo mundo saindo? Ah, também quero, também quero. Também quero. Eu vou aguardar um minutinho então para que vocês retornem ao lugar de vocês para darmos continuidade, ok? Que palhaçada, o pessoal mostrando a língua pro professor. Que intimidade é essa? Que absurdo. Então, pessoal, em suma, vamos olhar alternativa por alternativa. Satisfação, ok, pode ser. A marca tem a ideia de transformar, de trazer a ideia de satisfação para os seus usuários. Mas posicionamento da marca Adidas é o posicionamento de mercado? Tipo, não. É tipo assim, como que é a cor vermelha? A cor vermelha é uma cor vermelha, né? Posicionamento é o posicionamento, né? Tipo, não faz sentido, né? Então não é a alternativa A. Alternativa B, tradição e sabor tradicional. Tradição pode ser, mas você come a marca Adidas para ter sabor tradicional? Acho que não, né? Acho que não, né? Então, não é a letra B, porque não faz sentido sabor tradicional. Inovação e desempenho. Pode ser como posicionamento da Adidas? Pode, ela pode focar em inovação e pode focar em desempenho, ok? Vamos lá, alternativa D. Tecnologia e know-how. Pode ser tecnologia, né, uma tecnologia que tenha maior durabilidade ou tenha maior conforto, né, na prática do exercício, mas know-how, né, a marca, posicionamento de know-how, de saber como fazer, não faz sentido. E a última alternativa, posicionamento da Adidas pode ser a leveza, ok, pode ser, tipo um produto leve, né, para corrida, por exemplo, e pureza de produção. Nossa, sou honesto em dizer que eu inventei esse termo, inventei, pureza de produção, que não faz sentido nenhum. Então, ou seja, a alternativa correta é a alternativa C de casa, não é a letra D de deboxirribonucleico, ok?
tudo bem? Posicionamento da Adidas, e eu pesquisei, posicionamento da Adidas é inovação e desempenho, ok? Vamos adiante, então. Vamos lá para mais uma enquete rapidinha. Qual pode ser o posicionamento dessa marca? Eu quero a ajuda de vocês, inclusive Campo Largo, que não está se manifestando muito, tá? Ok, vamos lá. Qual pode ser o posicionamento dessa marca? Vocês conhecem essa marca? Tem em Santa Fé? Não tem? O que tem em Santa Fé? Santa Fé tem o cachorro-quente do Tigrão. Tem o dogão do Pelego. Venha comer um dogão do Pelego. Ok, brincadeiras. Mas você conhece a marca, vocês conhecem essa marca, né? Ela é concorrente do Burger King, né? Então, qual que é o posicionamento dela? Pode ser o posicionamento dela. Me ajudem. Campo Largo também, me ajuda, Campo Largo. Comida rápida, muito bem. O que mais? Muito bem, revolucionou, mas isso não é um posicionamento. Comida rápida é assim. Você olha a mente que eu não pensar, é uma comida rápida. Se eu quero um lanche rápido. Oi? Tá, tipo, você quer dizer como se fosse assim, comida que para todo lugar, comida que pode comer em qualquer lugar. Ok. Campo Largo, o que vocês acham de Campo Largo? Ó, eu vou comentar o que eu pesquisei em relação a essa marca. O posicionamento dela está associado a lanche rápido e sabor. Tipo assim, as pessoas veem ela como um produto gostoso. Sou honesto em dizer que não faz parte do meu gosto, mas tem pessoa que gosta, certo? Então é considerado, tipo, o foco deles é posicionar a marca como lanche rápido, você come rapidamente e tem sabor. Velocidade e sabor. Essa é a proposta. Agora pergunto para vocês novamente para outra marca. Qual é o posicionamento dessa marca para vocês? Essa marca acho que é de esportes, né? A mesma pergunta da anterior. Qual o posicionamento pode ser dessa marca que eu acabei de colocar ali? Oi? Conhece essa marca, né? Alguma sugestão? Como vocês acham que essa marca que eu acabei de colocar é posicionada? Qual pode ser o posicionamento dessa marca que eu acabei de colocar? Chamada O Boticário. Qual pode ser o posicionamento? Quando pensa, ó, pessoal, não tem que, não é ideia de pensar, não, deixa eu inventar, não é essa a ideia. Quando fala Boticário, o que vem na cabeça?
Ok. Cosmética é o produto. O que mais que vem na cabeça? Cuidado, ok. Muito bem. O que mais? Oh, exatamente, ó. Vamos colocar o que vocês acabaram de falar. O Boticário é visto como, por alguns dos seus clientes, como bem-estar e cuidados, né? Bem-estar e cuidado com a pele. Tipo, você olha para o Boticário e você pensa, McDonald's é comida rápida. Eu vou comer rápido no McDonald's com sabor para comprar rapidinho um produto do Boticário para ter bem-estar e... Não, você entendeu a ideia? Tipo, você olha o Boticário, você pensa, ele está segmentado na sua cabeça, tá posicionado na sua cabeça como uma marca que traz bem-estar e cuidados com a pele, cuidados com o corpo, cuidados com a saúde, de certa forma, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Na minha cabeça, o Boticário me lembra, assim, sofisticação e beleza na minha cabeça. Quando eu olho o Boticário, me lembra essa sofisticação e beleza, né? Que é uma marca focada nisso. Tudo bem? Vamos adiante, então? Vamos lá, então. Agora eu pergunto, como essas marcas podem se diferenciar no mercado? Giovana, tá muito alta a conversa de vocês aí, tá muito alta. Que feio, tá? É... Heloísa, Laura, dá um jeito na Giovana aí, tá bom? Ok, vamos lá então. Elas podem se diferenciar pelo posicionamento delas, certo? O McDonald's uma vez fez uma campanha de que se você não tivesse o seu hambúrguer em 1 minuto, eles te davam outro, certo? E teve um amigo meu que ganhou 2. Eles não deram em 1 minuto e ganhou um outro, certo? Foi uma campanha para mostrar o posicionamento delas, mostrar que eles eram realmente um lanche muito rápido. Em menos de 1 minuto, você tinha o seu lanche. Essa é a ideia do posicionamento, do diferencial deles. E todas as campanhas, você pode perceber que são associadas a lanche rápido e são associadas a sabor, certo? Ok? Assim como o Boticário, você pode perceber que muitos estão associados, por exemplo, a beleza, a cuidados. Pode procurar nas propagandas que vai falar, cuide de você, use Boticário. Coisas assim, tudo bem? Ficou alguma questão, alguma dúvida nessa questão? Digam sim ou não. Ó, se não tiver, faz assim, ou se tiver dúvida, faz assim, ó. Ok, vamos lá então. Então, como que funciona a análise da concorrência? A primeira coisa, o que significa análise de concorrência? O que significa? Exatamente, análise da concorrência significa analisar a concorrência, muito bem. O conceito é bastante simples. Como que você analisa a concorrência? Fazendo dando critérios aos seus parâmetros que você vai avaliar na sua concorrência, avaliando a sua concorrência, avaliando quem vende o mesmo produto que você. Mas o primeiro passo é você identificar os concorrentes. Identificar. Vou dar um exemplo. Eu sei que em Campo Largo tem. Em Santa Fé também tem essa marca? Não tem?
Não tem Uber em Santa Fé? Oi. É o táxi? Professor, na verdade, a gente tem um Uber que ele fez por conta própria e no carro dele está escrito Uber com H. Uber com H, então. Interessante, interessante. Tipo, então, você pode ver que foi uma oportunidade de negócio. E é como se fosse um táxi, só que o cara ganha o dinheirinho dele fazendo pequenos transportes, né? Ok. Então, mas assim, vocês que são profissionais do marketing e informação, pergunto, quais são os concorrentes de Uber? Tem concorrente? Tem, né? Tem concorrente, sim. Por exemplo, eu coloquei 2 ali. Pelo que eu vi, existem uns 10 concorrentes do Uber. Mas, assim, os que eu conheço aqui em Curitiba tem o InDrive, por exemplo, né? O InDrive está ali na tela, né? Tem a 99. Confesso que eu tenho usado mais 99 que Uber, porque o 99 tem carros de mesma qualidade para a categoria que eu uso e é mais barato, tá? Então, se você for pensar, a Uber ela oferece conforto e segurança, esse é o posicionamento dela. A 99 já oferece baixo preço e segurança, né? Então, ou seja, pode as duas ter o mesmo posicionamento, né? Pode sim. Mas você pode ver que uma diferencia em relação a conforto e a outra é focada num preço mais acessível. Confesso que só uma vez que eu vi até agora o 99 mais caro que o Uber. Tem a InDrive, tem mais uma que eu não lembro o nome agora, que também é meio famosa. Eu não lembro agora, InDrive... enfim. De qualquer modo, o primeiro passo é você identificar quem são as empresas que vendem o mesmo produto que você ou que prestam o mesmo serviço, tá? Ok? Alguma pergunta em relação a isso? Não, né? Ok. Esse é o primeiro passo, você identificar quais são os concorrentes. Quem são os concorrentes? Se eu perguntar, se você fosse um profissional do marketing da General Motors, da GM, quais são os... da Chevrolet, né? Quais são os concorrentes diretos? Se você for um profissional do marketing da General Motors, da Chevrolet, quais são os seus concorrentes diretos? Peugeot, qual mais? Honda? Pessoal, a Chevrolet ela tem os concorrentes mais básicos no mercado. É Ford, é Fiat, esses são concorrentes. A Renault, em alguns carros, a Renault são concorrentes direto da Chevrolet. Então, esse é o primeiro passo, identificar quem oferece o mesmo produto na mesma categoria que você. Agora eu pergunto, a Chevrolet tem o mesmo, é concorrente da Ferrari? Pessoal, quem compra Chevrolet compra Ferrari? Quem compra Ferrari compra Chevrolet? Tem poder, mas eu acho que não compra, né? Um carro na casa dos milhões e outro na casa das... que não chega... Alguns chegam a 100 e poucos mil, mas os carros mais caros, 100 e poucos mil. Tá? Ok, então. O primeiro passo é você listar os concorrentes. Agora vamos para o segundo passo. Qual que é?
Comparar as características. Você pode comparar a Ferrari com qual carro? Lamborghini, qual mais? Tesla, qual mais? A Porsche, talvez? Agora eu pergunto, você consegue comparar a Chevrolet com qual marca? Exatamente, você pode perceber que a categoria é outra. A categoria é outra, os concorrentes são outros. Agora, quais são os critérios que você usa em relação às marcas? Vamos olhar duas marcas aqui e vocês vão identificar para mim os critérios que vocês usariam para diferenciar essas marcas. Quais são os critérios? Quais são as características que você identifica no McDonald's, por exemplo? Professor, acompanhando um pouco essa, não sei se você sabe, mas Burger King e o McDonald's têm uma treta, né? Propagandas. Tem uma o quê? Uma treta? O McDonald's é mais o quê? Desculpe, mais salgado? Não. Industrializado, isso. Isso é uma característica, ó. Um industrializado, outro tem mais conservantes, né? Por exemplo, isso é uma característica. Qual outra que a gente pode colocar? Qual é o valor? O valor é um critério também. Qual é mais caro? Eu pergunto porque eu não sei mesmo, gente. Qual é mais caro? Campo Largo, qual é mais caro? McDonald's ou Burger King? Ó, vamos lá, o critério é um, a industrialização do produto é outra. Tem mais algum outro critério? Tipo, a velocidade de produção pode ser um critério? Se você quiser ser uma curiosidade, você falou que tem treta entre Burger King e McDonald's. Sabia que nos Estados Unidos, aqui no Brasil é proibido você comparar uma marca nos comerciais. A Coca não pode falar da Pepsi num comercial da Coca. Sabia disso, né? Você pode verificar que a sabão em pó, amaciante, você pode perceber que eles vão falar, tipo, o Omo, esse aqui é o Omo, ele tem ação. E daí, quando mostra o outro, que é o concorrente, aparece uma caixa branca ou escrito sabão qualquer, ele vai ter um outro nome que não dê a entender que é concorrência. Mas nos Estados Unidos é possível, sim, você fazer propaganda usando as outras marcas. Por exemplo, uma vez eu vi uma propaganda da Pepsi, muito curiosa, que chegava assim, sabe aquelas máquinas de refrigerante? A Coca-Cola estava na parte mais baixa, a Pepsi mais em cima. A criança ia lá e colocava uma moeda e pegava uma Coca. Daí ia lá e colocava outra moeda e pegava uma outra Coca. Daí colocava as duas latinhas no chão, subia nas latinhas para poder alcançar o da Pepsi. Então, isso é explícito na propaganda deles. E do McDonald's e do Burger King, eu vi uma vez uma propaganda que a Burger King colocou uma capa enorme do McDonald's sobre a loja inteira no dia de Halloween. Para, eles se fantasiados de fantasma é fantasiado da concorrência. Lá eles podem fazer esse tipo de comunicação direcionando direto, comparando as marcas. Isso é possível nos Estados Unidos.
tá? Vamos adiante, então. Agora, qual é a diferença? Como que você coloca as características desses dois restaurantes? O que tem o Mundial? Como que você compara as características? Um tem Mundial, outro não, né? Quais são os critérios que você usa para comparar essas duas marcas? Pessoal, por que eu coloquei especificamente dois times de futebol? Porque quando você faz uma comparação das características, você não pode ser influenciado por fatores emocionais, certo? Porque futebol, religião, ultimamente, nos últimos anos, a própria política influencia as emoções das pessoas. A pessoa fica emotiva, acaba usando critérios que não são racionais para tomar decisão. Mas agora eu pergunto, quais critérios racionais a gente pode colocar para essas duas características, para esses dois times de futebol? Pessoal, agora vamos enfatizar uma coisa. Ter ou não ter mundial é uma característica racional, não é verdade? Um tem mundial, o outro não. Isso é uma característica racional, certo? Qual outra pode ser? Financeira, muito bem. Um dos dois times é mais rico que o outro. Qual outro critério que dá para usar? Títulos, o que mais? Quantidade de títulos, né? Títulos pode ser títulos regionais, pode ser títulos brasileiros, pode ser títulos sul-americanos, né? Porque mundial a gente já sabe que o Palmeiras não tem, né? Tô gostando disso não. Oi? Não tô gostando disso não. Ah, professora corintiana, então? Ah, palmeirense. Ok. Então, vamos pensar assim. Um dos times é mais rico que o outro. Um dos times tem mais títulos que o outro. Mais título regional, mais título sul-americano, mais títulos brasileiros. Um investe mais em entretenimento do que o outro. Um tem o ingresso é mais caro que o outro. Ou um tem maior investimento em profissionais, em jogadores de qualidade. Enfim, existem vários critérios. Então, você tem que selecionar quais são os critérios que você vai usar de modo racional para você fazer a comparação das concorrentes. Tá ok? Ficou alguma pergunta em relação a isso? Ok. Então, que fique claro, só coloquei time para comparar racionalmente, para mostrar que a gente é influenciado por emoções, ok? Agora, o terceiro passo é avaliar pontos fortes e pontos fracos. Avaliação de pontos fortes e pontos fracos. Vamos lá, vamos colocar duas marcas aqui, eu quero que vocês coloquem pontos fortes das duas. Quais são os pontos fortes da Adidas? Quais são os pontos fortes da Nike? Por gentileza. Desculpe, maior custo-benefício? E a Nike? Tá. A Adidas tem melhor custo-benefício e a Nike tem a qualidade do produto maior.
Pelo que eu entendi é isso. Tem mais alguma... Caio, tem algum segmentação... tem alguma diferença na sua opinião? Ponto forte de ambos? Campo Largo. Quais são os pontos fortes da Adidas? E quais são os pontos fortes da Nike? É Isabelle o nome dessa moça que está bem na frente da câmera? É Isabela seu nome, Isabelle? Não, né? Qual que é o seu nome? É. Érica. Quais são os pontos fortes da Adidas e quais são os pontos fortes da Nike, na sua opinião? Ok. Então a moça que está atrás de você, dá um cutucão nela aí e pede para responder. Qualquer uma delas, qualquer um delas. Eu acredito também que a Nike, ela tem mais patrocínio que a Adidas. Tem mais patrocínio, eu diria o contrário, ela patrocina mais. Eu acho que a Adidas talvez ela tenha um ponto mais forte nesse sistema. As duas mulheres são voltadas para o mesmo público. Mas eu acho que talvez a Adidas seja voltada mais para todos os esportes. Já a Nike é mais voltada, se você for ver, tem tipo a Jordan, por exemplo, é voltada para o basquete. Então a Nike ela tem mais, ela faz em modalidades específicas. Já a Adidas não é tão focada em uma modalidade só em específico. Legal, bacana, faz sentido, obrigado pela contribuição. Mas eu agora alguém pode me citar os pontos fracos da Adidas e da Nike? Ok. Na minha opinião, a Nike ela tem um ponto fraco que é, na minha opinião, a qualidade da Nike é inferior. Na minha opinião. Porque todos os tênis Nike que eu tive, eles acabaram um pouco, eles tiveram durabilidade menor do que a Adidas. Inclusive tênis de futsal, tá? Ok? Em especial tênis de futsal, né? E a Adidas, a dificuldade, o ponto fraco dela é o preço, que é muito alto, eu não pago, não posso pagar. Ok. Agora, quais são os pontos fortes da Adidas e da Nike? Quais são os pontos fortes da Adidas e quais são os pontos fortes da Nike? Patrocínio é da Adidas, hein, cara? Patrocínio é da Adidas, segundo o professor. O ponto forte de uma que patrocina mais que a outra? A vantagem de patrocinar é que distribui o dinheiro, né? O dinheiro não fica só para a empresa, né? Fica ela incentiva o esporte, né? Patrocinando ele, né? Na minha opinião, os pontos fortes da Adidas é a qualidade, porque a durabilidade dele é, na minha opinião, talvez eu levei sorte. Os tênis Nike que eu tive não foram bons e os da Adidas foram bons. Talvez seja talvez seja uma coincidência. E da Nike, o ponto forte, eu acredito que a comunicação dela é muito forte, é muito relevante. Ela se posiciona muito bem no mercado. E ela patrocina esportes, então isso deixa ela sempre no meio esportivo com muita presença, na minha opinião. Tá? Oi. Eu acho que, ó, quando você fala de Nike, sim, é uma marca que nem a pessoa Alessandra falou, que tem muita parceria. Mas a Nike é o ponto forte dela, que ela é uma marca, ela é
principalmente os comerciais digitais. Eu acho que Just do it. Just do it. e o outro buraco, eu acho que seria a questão do preço, que, querendo ou não, é uma marca bem mais cara do que a Adidas, mas agora a questão da Adidas, eu acho que seria que ela está sempre alinhada com o mundo da moda. Tipo, tem mais esses votos com roupas que eu acho que é isso. Muito bem, muito bem. Legal, legal, bacana, obrigado pela contribuição. Mas assim, você falou uma coisa que fiquei curioso mesmo agora. A Nike tem problema de sustentabilidade? Eu não estou questionando, mas é que eu não sabia mesmo, sabia? Sim, tem bastante problema com sustentabilidade. Eu não sei mais a fundo, mas eu sei que tem. Se você for pesquisar, parece bastante. Acho que é uma das marcas que mais tem problema com sustentabilidade ainda. Tenha bastante impactos, por exemplo, na natureza, talvez a produção deles, né? Por exemplo. Tá. E que sustentabilidade pode ser visto de duas formas, como uma empresa sustentável no quesito vou cuidar do meio ambiente, vou cuidar da natureza, vou cuidar do ambiente onde a empresa está instalada, e também tem a sustentabilidade do negócio, de as empresas ser sustentável no sentido de se sustentar. Mas eu acredito que nesse contexto seja questão de sustentabilidade em relação ao meio ambiente, tá? Muito obrigado pela contribuição, foi muito legal a sua participação, obrigado mesmo, tá? Então vamos adiante então, pessoal. Vamos uma enquete rapidinha, Rapidex. Qual o fator mais influencia na competição entre empresas? Qual o fator mais influencia na competição entre empresas? A, B, C ou D? A, o preço. Quem oferece o menor custo atrai mais clientes. B, qualidade do produto ou do serviço. O consumidor prioriza a excelência. Inovação e tecnologia. O diferencial está em trazer novidades. Imagem da marca. A percepção do público faz toda a diferença. Qual vocês acham que é a opção correta? Qual mais influencia na competição das empresas? D de dado? B de bola? Seria B e A. Eu acho que as duas têm o mesmo preço, mas mais quando o público que vai quem tem problema com essa questão de preço. Então é mais letra B. Assim, eu posso ser honesto em dizer que eu acho que essa pergunta foi feita de modo bem genérico, de propósito, claro, né? Mas eu acho que ele é uma questão bem genérica para que vocês avaliem, para que a gente possa avaliar alternativa por alternativa. Por exemplo, quando que o preço, que é a alternativa A, chama mais clientes? Quando o preço chama clientes? Tem situações da vida, por exemplo... Oi? Então, confesso que preço foi mais importante para mim, não que ainda não seja, mas o preço foi mais importante para mim quando eu ganhava pouco. Quando eu estava começando a minha carreira, o preço era muito... Eu ganhava tipo um salário mínimo e o preço influenciava, sim, a minha escolha. Influenciava a forma... Eu, às vezes, comprava produto de baixa qualidade por causa do preço. Inclusive, eu tenho até vergonha de falar... inclusive, até comida. Vou comer um cachorro-quente do Bola em vez de comer do cachorro-quente do Tio Zé, porque o do cachorro-quente do Bola é mais barato que o do Tio Zé. Tipo, isso é um exemplo, né? Então, acho que o preço influencia quando a pessoa tem pouco poder aquisitivo. Agora, a qualidade do produto ou do serviço,
eu acredito que é muito mais para pessoa mais madura, de modo geral. Pessoas mais maduras escolhem qualidade. Hoje eu procuro mais qualidade, por mais que seja um preço um pouco maior. Eu procuro inovação tecnológica. Existe, a gente vai falar ainda sobre o ciclo de vida do produto. Tem pessoas que quando a Apple vai lançar um produto, eles estão na porta da loja para comprar os primeiros. Isso acontece. Eu espero um ano para poder comprar a novidade, porque daí eu já sei que já deu o problema que tinha que dar, e daí a Apple já corrigiu, daí que eu vou comprar com qualidade, sem me incomodar. Mas tem pessoa que é muito focada na inovação e tecnologia. E tem pessoa que tem muito foco na imagem da marca. Por quê? Porque a imagem da marca ela transmite também status para algumas pessoas. Eu já comentei com vocês, pessoas que em Curitiba fazem locação do iPhone para poder ir para balada. Curioso, né? Imagine você alocar vou locar um celular para ir para balada. Isso é normal em Santa Fé ou Campo Largo? Isso é normal? Bem, aqui em Curitiba é possível acontecer isso, tá? Locação de celular para ir para balada, né? Para falar a verdade, aqui uma coisa curiosa, só abre aspas, abre parênteses rapidinho. Aqui, inclusive, é muito comum a pessoa ir para academia, puxar ferro antes de ir para balada, para ficar com os braços tudo bombadão. Assim. Enfim, né? Fecha parênteses, voltemos à aula, né? Voltemos à aula. Então, qualquer uma das alternativas, tanto preço, quanto qualidade, quanto inovação e tecnologia, ou a imagem da marca, ela pode ser fator que influencia na competição. Mas depende muito do segmento. Se você tem um Fiat e tem um Ford, que são da mesma categoria, oferecem a mesma coisa, o preço influencia na competição. Dúvidas até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Ok. Vamos à próxima enquete. Em uma análise de concorrência, qual dessas estratégias pode ser considerada uma vantagem sustentável no longo prazo? Vamos pensar juntos. Quais são as palavras-chave dessa pergunta? Vantagem sustentável a longo prazo. Essas são palavras-chave. Sustentável a longo prazo é que se sustenta por muito tempo, certo? Qual dessas estratégias que eu vou mostrar tem esse poder? Ok, letra A. Redução agressiva de preços para ganhar participação de mercado. Campanhas de marketing virais e de grande alcance, desenvolvimento contínuo de inovação e diferenciação de produtos, ou expansão rápida para novos mercados sem análise estratégica. Qual das alternativas pode ser considerada uma vantagem sustentável a longo prazo? Desenvolvimento contínuo de inovação e diferenciação de produto. Essa opinião até da Giovana? Essa também é a sua opinião, Giovana? O que eu perguntei? Ok, Campo Largo. Qual que vocês acham que é a resposta correta, Campo Largo? Letra C, muito bem. Vamos lá então. Alternativa A. Redução agressiva de preços para ganhar participação de mercado. Pessoal, quando você reduz preços, você aumenta a sua participação de mercado, mas ela não é sustentável. Ela é pontual.
você consegue aumentar no período em que o preço está baixo. Mas se você volta a aumentar o preço, você começa a perder a vantagem competitiva que você tinha. Então não é uma vantagem sustentável. Vocês sabem qual que é o nome em marketing para você dizer participação de mercado? Alguém sabe qual que é o nome técnico de participação de mercado? É market share. Market share na tradução de literal, eu acho que é tipo alguma coisa no tipo divisão, tipo divisão do mercado, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, tipo, a divisão do mercado tipo, é participação. Tipo, o Boticário, por exemplo, aqui no Brasil, ele tem em torno de 10% do mercado. A Natura ou seja, ele vende, tem tantas, se tiver, por exemplo, 100 mil consumidores, eles vendem para 10 mil pessoas. Agora, a Natura chega a ter 40% a 50% de market share. Tem 40% a 50% de mercado, de participação de mercado. Então, é muito significativo em relação ao concorrente. Tudo bem? Alguma pergunta? Vamos lá, então. Letra B. Campanhas de marketing virais e de grande alcance. Por que essa questão está errada, Caio? Por que está errada essa questão? Professor, porque eu acho que não vai entrar em nada na sustentabilidade. Ó, pessoal, o marketing viral, ele realmente ele ajuda, ele faz com que as pessoas naturalmente compartilhem por vontade própria, de modo viral, de modo muito expansivo. Qual que é a dificuldade? É você conseguir manter campanhas virais. Você querer fazer campanhas virais sempre é capaz de você não conseguir, porque você pode acertar uma, mas você pode não acertar outra, então você não consegue sustentar a longo prazo, certo? Letra D. Expansão rápida para novos mercados sem análise estratégica. Por que essa questão está errada, Arthur? Professor, eu sei essa, só que eu sabia com laranjas. Ok. Érica, ajuda o Arthur, Érica, de Campo Largo. Por que a expansão rápida para novos mercados sem análise estratégica não é a resposta correta? Pessoal, o fato de não ter análise estratégica já é o motivo para não ser sustentável. Não ser sustentável porque não tem análise, porque não tem critérios adequados, tá? Então, o fato de não ter análise estratégica é o fator essencial nessa alternativa. Então, a alternativa correta é desenvolvimento contínuo de inovação e diferenciação de produtos. Contínua inovação, se você olhar friamente, foi o que a Microsoft fez, foi o que a Apple fez, foi o que muitas marcas de carro fizeram, que ainda fazem, inclusive, que é desenvolvimento contínuo, adaptação às novas realidades, adaptação às novas necessidades do mercado, de inovação e diferenciação do produto, fazer produtos diferentes. Eu nem sei se ainda tem a marca Gol. Ainda existe a marca Gol? É lançado ainda o carro Gol? E quanto tempo se manteve no mercado a marca Gol? O carro Gol, né? Sei lá, uns 25, 30 anos, né? Não, acho que foi mais. Porque eu lembro que o meu primeiro carrinho foi um Gol bolinha. Aqueles Gol. Boa.
Porque antigamente era aqueles Gol quadrado, tipo, mais tunadão e tal, com carburador. E o meu era um Gol bolinha com injeção eletrônica, eu lembro. Mas ele ficou depois. Isso já tinha uns 7, 8 anos de diferença entre os dois. Mas mas eu acho que tinha até Gol 88, 89, tinha Gol. Não tinha? Então os primeiros Gol foi na época de 90. Então, mas eu sei que em 2015 ainda estavam lançando Gol, que ele foi descontinuado em 2015, 2010, alguma coisa assim. Ele durou uns 20, 25 anos, né? Então, você pode perceber que já vieram outras marcas para o mercado. Antigamente, na Renault, por exemplo, a Renault tinha o Clio, hoje não tem mais. Tinha o Twingo, né? Hoje não existe mais, né? Tinha tinha uns carros diferentes. Ok. Tudo bem, ficou clara essa questão? Então vamos adiante então. Para fechar nossa aula com chave de ouro, uma enquete Rapidex. Qual estratégia de posicionamento mais eficaz para manter uma vantagem competitiva duradoura? Quando falo em duradoura, pessoal, é a mesma ideia de longo prazo, que ele dure por muito tempo, certo? Qual estratégia de posicionamento é mais eficaz das alternativas que eu vou colocar no projetor? A. Oferecer preços significativamente mais baixos do que os concorrentes sem focar em diferenciação. Criar um forte apelo emocional com publicidade viral e influenciadores famosos, investir continuamente em inovação e funcionalidades exclusivas que resolvem problemas dos usuários, ou copiar recursos populares e marcas líderes e apenas igualar seus preços. Qual das alternativas diz respeito a uma estratégia eficaz de posicionamento? Letra C de cosmologia? Tá, exatamente, a resposta certa é a resposta C, é investir continuamente. Você tem que investir, até para você ser o aluno, o Arthur e Caio. Para vocês serem melhores alunos da turma, vocês têm que investir continuamente, não é verdade? Continuamente no quê? Estudo, né? Tem que envolver estudo, envolver em coisas associadas a isso, tá? Ok. Oferecer preços mais baixos, não é adequado porque se você não tiver diferenciação, você vai ficando obsoleto no mercado. Então, daí não é coerente. Criar um forte apelo emocional ajuda muito, em especial no storytelling, né? Com publicidade viral e influenciadores famosos. Mas isso não garante competitividade duradoura, porque isso é mais pontual. Eu quero fazer uma grande campanha pontual, você consegue por meio desses meios, né? E copiar recursos populares e marcas líderes e apenas igualar seus preços não funciona a longo prazo. Tudo bem? Alguma questão em relação a isso? Ok. Então vamos lá. Último slide. Desafio da inteligência competitiva. O que é isso? É uma atividade. Vocês vão fazer e vão postar no Classroom até sexta-feira, tá? Ela está no Classroom já, quer dizer, não está no Classroom ainda, mas eu vou colocar lá. Escolha um setor, cada equipe, vai ser um trabalho em equipe, seleciona um setor de mercado, qualquer setor, pode ser tecnologia, alimentos, transporte, moda, esportes. Vai criar uma matriz visual posicionando cada concorrente com base em atributos como inovação, preço,
qualidade e atendimento. Ou seja, você vai selecionar quem são os seus concorrentes. Você vai, eu quero fazer marca de roupa. Você vai selecionar as marcas de roupa e vai colocar as características dela em cada uma. E proposta de valor, com base na análise, desenvolva uma nova estratégia de posicionamento para uma empresa fictícia que entraria nesse mercado. No primeiro passo, você vai analisar a concorrência, vai analisar o mercado e vai criar uma proposta de valor e vai criar uma marca nova com proposta de valor específica que diferencie ela do mercado. Tudo bem? Vou colocar no Classroom essa atividade para que vocês se divirtam. Pessoal, eu pedi uma solicitação de estendimento do prazo. Pessoal, vocês vão ter a segunda etapa do trimestre para poder fazer mais trabalhos. Mas eu preciso fechar essas notas. Eu vou aceitar trabalho até amanhã. Definitivamente não posso estender mais que isso. Senão vai ficar complicado para mim, até mesmo para os novos trabalhos que estão entrando. Mas já tem trabalho, vai ter trabalho nova etapa do trimestre já no Classroom, atividades novas. Ontem vocês tiveram e-commerce, agradeço pela compreensão, pela minha impossibilidade da aula ontem, porque estava atendendo outra turma, mas já deixei aquela atividade para vocês fazerem, e hoje vai ter uma atividade nova no Classroom para todas as turmas, tudo bem? Tiverem alguma dúvida, ficarei à disposição. Pode mandar as dúvidas pelo Classroom, tá? Alguém quer fazer uma pergunta agora? Alguma coisa importante? Não? Então tá bom. Simone, muito obrigado pela participação, Simone. Obrigado pela participação da turma. Oi? Quero enfatizar que estou muito chateado com a Giovana, que não assistiu minha aula hoje. Giovana, Laura, essa galerinha dela, toda a galerinha dela ali. Giovana, Laura, Evelyn. Ok. Tchau para vocês e até a próxima aula. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, até mais.